Mas abra suas Bíblias, por favor. João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. E todas as vezes que Josué bota esse microfone, ele aumenta a minha missão, né? Porque com certeza ele vai gravar e botar no YouTube. Então, ele aumenta a missão. Todos encontraram? Vamos bora ler junto aqui no 3. 1, 2, 3 e todo mundo lê o texto parando nas vírgulas, bem bonitinho para ficar legal. Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Deus, aplauda Jesus bem bonito. Aleluia. Curva a sua cabeça um instante. Espírito Santo, fala conosco mediante a tua palavra, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra falando conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, o tema dessa mensagem, ela diz: amor sem medida. Um amor sem medida. Você não consegue mensurar o tamanho do amor de Deus. E João 3,16, ele é talvez a Bíblia completa, em algumas palavras, talvez 25 palavras. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, o que a gente precisa entender nesse texto? Que simplesmente Deus decidiu amar uma humanidade, Deus decidiu amar as pessoas. Só que é muito mais do que só olhar e dizer, cara, legal, Deus amou as pessoas. Não. Imagina só, Deus amou o mundo perverso, Deus não amou o mundo perfeito. Deus amou o mundo em pecado, Deus amou o mundo dentro da imoralidade. Deus amou o mundo dentro do cara que é um assassino, que é um homicida. Ele amou dentro da pessoa que vive na prostituição, dentro do homossexualismo. Deus olhou para o mundo e disse assim, eu amo o mundo. É muito fácil nós amarmos uma pessoa quando essa pessoa faz bem para você. Agora imagina só você amar alguém que fala mal de você. Imagina você amar alguém que faz coisas ruins para você. Imagina você amar alguém que só critica você. Imagina você amar alguém que não fala coisas boas nenhuma de você. Isso é o amor de Deus. Pessoas falam mal de Deus, pessoas criticam Deus e perguntam onde é que o Senhor está, que o Senhor não vê as guerras, que o Senhor não vê o mal, que o Senhor não vê a criancinha lá no hospital, que o Senhor não vê as pessoas doentes. As pessoas criticam Deus. Mas nada disso aumenta ou diminui o tamanho do amor de Deus pelas pessoas. Então por isso eu quero dizer para você hoje, o amor de Deus é tão grande que nós não conseguimos medir o quanto Deus nos ama. O amor de Deus ele é tão grande que você não consegue medir o quão é imensurável esse amor. Imagina você que não consegue olhar mais nos olhos de alguém que te traiu. Imagina você que não consegue mais olhar nos olhos de alguém que fez um mal para você. Mas Deus, ele olha todos os dias. Como Deus olhou no Gênesis, como Deus olhou na criação, como Deus olhou no Éden. Deus sabia que o homem ia pecar, Deus sabia que o homem ia cair, Deus sabia que o homem caiu, mas mesmo assim a Bíblia diz que Deus desceu todos os dias, como ele fazia todos os dias, para conversar com Adão. Deus sabia que Adão tinha caído. Deus sabia que Adão tinha pecado. Deus sabia que Adão tinha perdido a comunhão. Deus sabia que Adão tinha comido do fruto. Mas mesmo assim, Deus desceu naquele dia. Por quê? Porque Deus simplesmente decidiu amar. Porque simplesmente Deus é amor e nós não conseguimos medir o tamanho desse amor. Se você abrir o Google, o YouTube, quantas pessoas não criticam a Deus? Quantas pessoas não dizem, será que Deus existe?
Você quer saber se Deus existe? É só você ficar doente. E alguém dizer assim, você vai morrer. Rapidinho você fala, meu Deus, por favor, me ajuda. Rapidinho as pessoas correm para Deus. Rapidinho as pessoas sabem se Deus existe ou não. Então o amor de Deus, ele é tão imensurável, que João disse assim, cara, Deus amou o mundo de uma tal maneira. Ele estava dizendo, cara, não tem como medir o tamanho do amor desse Deus. Não tem como medir o tamanho que Deus amou a humanidade. Deus amou a humanidade. Deus simplesmente decidiu amar. Agora, olhe para o nosso conceito de amor. Eu amo o Cleverson enquanto ele me beneficia. Eu amo o Cleverson enquanto ele me ajuda em algumas coisas. Eu amo o Cleverson enquanto ele me faz sorrir. Eu amo o Cleverson enquanto ele me dá presente. Eu amo o Cleverson enquanto ele pode me ajudar com alguma coisa. Mas no dia que o Cleverson deixa de me ajudar e de me beneficiar, a maioria das vezes a gente vira inimigo. As pessoas viram inimigo uns dos outros porque agora não ganham mais nada com aquilo. E às vezes a gente ainda diz assim, o amor é a base de troca. Você me ama e eu te amo. E as pessoas têm o amor como base de troca. Mas Deus não. Imagina se Deus fosse amar só aquelas pessoas que amam Ele. Talvez nenhum de nós estávamos aqui. Sabe por quê? Paulo vai dizer bem assim, olha, Deus, Ele nos salvou quando nós ainda éramos pecadores. Deus não me salvou quando eu me tornei um santo na igreja. Deus não me amou mais quando eu me tornei um pastor na igreja. Deus não me amou mais quando eu aceitei Jesus. Não, Deus simplesmente me amou quando eu ainda era um pecador. O Ronezinho, de 17 para 19 anos, entrou no mundo da cachaça. Deus não disse assim, eu vou parar de te amar porque agora tu está bebendo cachaça. Não. Simplesmente Deus, Ele continuou me amando. Simplesmente Deus continuou a me amar. Por quê? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Simplesmente por isso. Agora olhe o quanto Deus, Ele nos ama. Olha o quanto Deus é bom para conosco. Olha o quanto Deus olha para nós todos os dias. Olha o quanto Deus é bom comigo e com você, que permite nós estarmos em uma igreja, hoje adorando e celebrando o nome de Jesus. Olha o quanto Deus é bom para conosco. Onde você estaria se Jesus não tivesse achado você? Onde você estaria se Deus não tivesse dado os livramentos que você ganha todos os dias? Quantas vezes você é livrado da morte no trânsito? E você fala, meu Deus, eu escapei fedendo. Nossa, essa foi difícil. Meu Deus, quase eu morri hoje. Mas Deus estava lá, Deus livrou você, Deus guardou você. E simplesmente revela a cada um de nós o seu amor. E não é por aquilo que nós fazemos, é porque simplesmente Deus é amor. Quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único, unigênito. Eu tenho 3 filhas, irmãos. Cari, Karina e Karine. KKK. Você ri porque não é você que está comprando fralda todo mês, né? KKK. Benção demais. Imagina só Deus. A Bíblia diz que Ele tinha um único filho. A minha filha Karen, com 5, 6 anos de idade, minha filha ficou doente das pernas. E alguém dizia assim, olha, era a dor do crescimento. Quando ela crescer, vai parar de doer as pernas dela. E a minha esposa ficou um dia internada no Cosmo Damião. Para mim e para ela, eu tenho certeza que foi um dos piores dias da nossa vida. Porque como pai e mãe, você já pensa, meu Deus, a minha filha, Deus, a carne da minha carne, o sangue do meu sangue, meu Deus, a minha filha pode morrer, e você já começa a imaginar coisas. E eu lembro que eu orei a Deus, fiz uma campanha na minha casa para que Deus curasse a minha filha, e Deus curou a minha filha. Nunca mais ela sentiu dores, nunca mais. Minha filha bebezinha,
eu acho que 3 meses ela pegou uma febre. Irmãos, você não sabe o quanto é angustiante. A gente que fica doente, a gente sabe o quanto é ruim. Você que tem pai e mãe para chorar, para pedir, para gritar, para falar, me ajuda, por favor. Você que consegue falar já é ruim. Imagine para um bebê de 3, 4 meses que não consegue falar onde está doendo. Imagina a dor do pai em ver o seu filho doente. Fazer mais ou menos o que eu senti. Porque nenhum pai quer perder o seu filho. Mas quando nós olhamos para a Bíblia diz que Deus deu o seu único filho. O único filho de Deus. O único. A Bíblia diz que Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma chance de vida eterna. Sabe, irmãos, das minhas 3 filhas, eu não quero perder nenhuma delas. Das minhas 3 filhas, não quero ver as minhas filhas irem embora antes de mim, porque o natural é os filhos enterrarem os pais, e não os pais enterrarem os filhos, porque para um pai deve ser uma dor angustiante. Eu enterrei meu pai, eu tinha 15 anos de idade. Agora imagina só o pai enterrar o próprio filho. É o que Deus passou. A Bíblia diz que Deus entregou o seu único filho, por amor de mim e por você. Existia uma dor, irmãos, no coração de Deus. Existia uma perca no coração de Deus, porque Ele sabia que seu filho ia morrer, ainda que Deus sabia que ao 3º dia Ele mesmo ia ressuscitar o seu filho. Mas Ele sabia que por algum período de tempo seu filho ia sentir o gosto da morte. Ele sabia que o seu filho ia ser esbofeteado, cuspido, passado por vergonha, e a vergonha da cruz. Talvez você vê aquela cruz bonita e vê um homem com um pano aqui, mas você sabia que quem ia para a cruz não ia com pano nenhum, pelo contrário, ia nu. Ele era pregado numa cruz nu, e a imagem que nós temos do Jesus na cruz, magrelo, com aquela faixa, com aquele lenço branco aqui, não condiz com a história verdadeira. Embora a imagem tente te mostrar o tamanho do sofrimento de Jesus, foi muito maior. Jesus estava na cruz, alguém criticando e dizendo assim, olha, se tu és o Filho de Deus mesmo, arranca-te daí e tira nós também. Se tu fosse o profeta, igual estão dizendo por aí, tu descia daí. E as pessoas que estavam de baixo criticando, apontando o dedo e falando contra Jesus também. De repente um homem na cruz disse, Senhor, lembra-te de mim quando tu estiver no paraíso. Sabe, aquele homem, aquele ladrão, aquele pecador, ele estava ali porque cometeu vários assassinatos, ele estava ali porque ele merecia, ele estava ali porque ele deveria pagar por todos os erros, mas Jesus não. Ele não merecia estar ali. Ele nunca errou, ele nunca pecou, ele era perfeito, mas ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz, e chegando na cruz ouviu crítica. Quando ele olha para o céu, imagina Deus agora tendo que desamparar o seu próprio filho, para que se cumprisse a palavra de Deus lá em Salmo, se eu não me engano, 122, quando Jesus disse assim, olha, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O pai não aguentou ver o próprio sofrimento do seu filho. Você não aguentaria, cara? O pai não aguentou ver o sofrimento do seu próprio filho. Não aguentou. E agora Jesus clama, por que me desamparaste? Quem estava lá embaixo dizia assim, talvez ele está gritando por Elias. Ele está gritando porque alguém ele quer que alguém salve ele. Não. Jesus estava gritando simplesmente porque o pai, aquele único momento, ele não estava sentindo a presença do pai. Por
alguns instantes ele não estava sentindo, ele não estava vendo mais o Pai, ele não estava sentindo mais a presença do Pai. Mas o Pai olha para a terra e diz assim: eu entreguei o meu filho, estou ofertando o meu filho, estou dando o meu filho por amor das pessoas. E como eu disse para você, não pessoas que merecem a salvação, porque eu não merecia a salvação. Olhe bem para você. Será que você merecia a salvação? Talvez você diga assim: pastor, não tenho nada a ver com o pecado de Adão e Eva. Talvez eu diga para você, talvez é verdade, mas seja sincero. Esquece o Adão e Eva e olhe para dentro de você. Quantas imoralidades, quantos pecados, quantas coisas ruins, quantos sentimentos ruins, quanta ira não tem no teu coração, quanta raiva não tem dentro de você. Esquece o Adão e a Eva e olhe para dentro de você. Quantas vezes você traiu teu esposo? Quantas vezes tu espancou teu filho e não bateu, você espancou? Quantas vezes tu bateu em alguém simplesmente porque você odiava aquela pessoa? Quantas vezes você fuxicou da vida de alguém? Quantas vezes você levantou mentira contra a vida de pessoas? E eu não estou falando de Adão e Eva, eu estou falando de você. Mas Deus olhou para mim e para você desse jeito e decidiu nos amar. Deus simplesmente decidiu amar o mundo. Entregou seu filho Jesus. Qual é o meu papel? Crer. Para que todo aquele que nele crê, o meu único dever é crer em Jesus. Romanos capítulo, eu acho que 9, versículo 9 e 10, diz bem assim: se com tua boca confessares que Cristo é o Senhor e no teu coração crer, tu serás salvo. Olha só. O único dever meu e seu é crer. O único dever meu e seu é crer em Jesus. Crer na morte do seu filho, cara. Crer na morte do Filho de Deus. A única coisa. Aí ele diz assim: olha, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Você não sabe, e nem eu sei quantos dias vão durar o nosso tempo de vida. Você não sabe se você vai morrer hoje ou amanhã. Eu ouvi o testemunho de uma jovem hoje no encontro com Deus. Se eu não me engano, era o padrasto dela. Ela disse assim: meu padrasto era perfeito, e meu padrasto era saudável. Aparentemente meu padrasto não tinha nada, simplesmente ele dormiu e não amanheceu mais o dia. O homem morreu, irmãos. Às vezes a gente acha que está bem, que está 100%, e você faz promessa: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Talvez você quer arrumar a tua casa, talvez você promete algo para a tua esposa, para o teu esposo, mas Jesus disse que nós não sabemos o dia de amanhã, e que o dia de amanhã não nos pertence. Nós não sabemos a nossa hora. Só que nós valorizamos tanto essa vida, nós valorizamos tanto esse momento, que você não sabe quando vai acabar. Nós valorizamos tanto viver. Todos nós queremos viver, eu quero viver. Mas nós não sabemos que horas vai acabar isso. Não sei se você já viu aqueles desenhos animados ou alguns filmes antigos, que o tempo ele é colocado meio que numa garrafa, quem sabe o nome daquilo, e fica uma areiazinha caindo assim. Como? Ampulheta? É isso, ampulheta? Acho que é isso, né? Aí você coloca a areiazinha ali, ele determina o tempo. E de repente aquele tempo vai acabando. Imagina agora. Você não sabe, irmãos, quando a tua areiazinha está acabando. Você não sabe se a tua areia vai acabar daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, ou 20 anos, ou amanhã. Nós não sabemos. Mas nós valorizamos a vida. Nós valorizamos esse momento.
Nós valorizamos a comunhão, e eu não estou dizendo para você não valorizar. O que eu estou dizendo é que existe algo muito maior. Porque o que temos aqui pode acabar amanhã ou depois. Mas a Bíblia vai dizer que existe uma vida eterna. E essa vida é para sempre. E essa vida é um presente para aqueles que creem em Jesus. Você pode ter uma vida eterna, ou você pode ter uma morte eterna, ou um sofrimento eterno. Porque quando eu digo morte eterna, não estou dizendo que você vai morrer e acabar eternamente, não. Eu estou dizendo que você vai sofrer eternamente. Vai existir um sofrimento eterno. Jesus disse que lá existe ranger, lá existe choro. A Bíblia diz que lá o bicho ele nunca morre. E lá vai haver ranger de dentes. Mas eu não quero que você fique com medo disso, porque o segredo está, se você crer no Senhor Jesus, terá vida eterna, que a palavra diz para nós. O que eu quero que você se apegue hoje é crer em Jesus, crer que Deus enviou o seu Filho para que eu e você pudéssemos ser salvos, crer na salvação, crer na vida eterna, crer na eternidade. A vida aqui nós não sabemos quanto tempo vai durar, mas lá vai ser para sempre. Imagina só. Nós marcamos o tempo no calendário, nós olhamos o tempo, o Natal, o Ano Novo, nós celebramos essas datas. E nós olhamos e agora é um ano novo, vai ser diferente daqui para frente. Vai mudar. E não muda nada. Só virou o ano no calendário. E nós vamos entrando ano e outro ano, 2024, entrar 2025 agora, 26. E nós vamos ficando velhos. Velhos, irmão. Para você que lembrou da manchete, eu queria dizer para você, você está velho. Quem assistiu Sai de Baixo aí na Globo, que passava todos os dias depois do Fantástico? Você está velho, irmão. É. Quem usou tênis rainha? Aquele tênis para jogar salão, fazer barulhozinho. Quem usou aí? Hã? Só eu estou velho. Nós estamos ficando velhos. Só que na eternidade é para sempre. Aí minha pergunta para você nessa noite: será que nós valorizamos o amor de Deus para conosco? Será que nós valorizamos o quanto Deus amou o mundo de uma tal maneira? Será que nós valorizamos o quanto Deus me amou? Será que eu valorizo o quanto Deus entregou o seu Filho por mim? Será que eu valorizo esse amor de Deus na minha vida? Será que eu levanto de manhã todos os dias e digo: Deus, muito obrigado porque eu estou vivo mais um dia? Será? Será que domingo que vem eu vou estar aqui cultuando, adorando a Deus, porque Deus me deu mais uma semana de vida? Será que eu consigo entender o tamanho do amor de Deus? Imagina Deus olhando do céu e vendo o quanto as pessoas viram as costas para Ele. Todos os dias isso acontece. Essa semana eu estava ouvindo um podcast e disse que até o ano de 2020 tinha aproximadamente 8 milhões de pessoas desigrejadas, fora da igreja. Passado a pandemia, 2020 para 2021, hoje existe aproximadamente 25 milhões. Triplicou quase o número de pessoas que deixaram de ir para a casa do Senhor adorar a Deus. Aí Deus entrega o seu único filho que Ele tinha por essas pessoas. E hoje as pessoas não entendem o quanto Deus amou. Você imagina agora 25 milhões de pessoas no mundo inteiro deixaram de congregar. Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender.
Um dia eu estava conversando com meu irmão Ronivon, meu irmão Theo Robson, e ele disse assim, cara, eu fui um dia para a igreja, eu estava doente, estava cheio de dor, e eu só fui por um motivo. Eu queria que o meu filho não me visse ficar sem ir para a igreja. Eu estava doente, e eu só fui para a igreja por causa do meu filho. Com febre, com dor, quando eu cheguei na igreja, que começou o louvor, eu comecei a bater palma, adorar a Deus, e de repente a febre foi saindo, a dor de cabeça foi saindo, e Jesus me curou no meio do culto. A pessoa. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, eu preciso estar aqui todos os dias, porque Ele me amou primeiro. Deus amou o mundo, cara. Deus não amou você perfeitinho, não. Ele amou você pecador. Ele amou você sabendo de todos os teus defeitos. E Deus, Ele não aponta o dedo na minha nem na sua cara. Porque se Ele fosse apontar o dedo na minha cara, irmão, Ele teria muita coisa para apontar todos os dias. Mas todos os dias eu tento ser melhor do que eu fui ontem. Todos os dias eu tento olhar para Deus e falar, Deus, eu sei que o Senhor me ama. Só quero um pouco tentar retribuir. Quando eu olho para a história de Pedro, Pedro dizia que ia com Jesus até a cruz, se fosse necessário. Pedro dizia que ia morrer no lugar de Cristo. Quando vem a dificuldade, sabe o que Pedro faz? Nega Jesus. Porque a vida eterna, a vida terrena, na maioria das vezes é mais importante para nós. E nós esquecemos da vida eterna. Quando Jesus encontra Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, e na terceira, sabe o que acontece com Pedro? Pedro começa a chorar, lagrimar, e ele disse assim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu não estou aqui nessa noite para medir o tamanho do teu amor por Deus, não. Eu estou aqui para dizer que o tamanho dele, do amor dele, é sem medida para mim e para você. Ele nos amou. Agora o que eu vou fazer para Ele? Será que eu vou entregar minha vida para Ele? Será que eu vou negar Ele mais uma vez? Será que eu vou esquecer dele mais uma vez? Aquele que faz tudo por mim, aquele que me dá um fôlego todos os dias, aquele que me ajuda todos os dias, o que eu vou fazer para Ele? O nosso amor, ele tem tamanho. Se você pega uma enfermidade hoje, primeira coisa que você vai dizer, Deus, aonde o Senhor estava? Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida? E na maioria das vezes nós até deixamos de amar o Senhor. Mas não importa o que você faça, Deus jamais vai deixar de amar você. E se você ama esse Deus, fica de pé nessa noite. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de voltar para Jesus. Hoje é noite de dizer para Jesus, tu sabes todas as coisas. Sabes que eu te amo, Jesus. E eu quero ser rápido nesta hora. Se você deseja entregar sua vida para Jesus, e dizer, tu sabes que eu te amo, eu queria te convidar para você vir aqui na frente, fazer uma nova aliança com Jesus, ou aceitar Jesus no dia de hoje. Eu queria te chamar para você vir aqui na frente e reconciliar com Jesus. A pergunta de Jesus nessa noite para você é, tu me amas? A pergunta para Jesus é, tu me amas? Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para que eu e você tenha vida eterna.